Salve, galera! Eu sou Rodem Rodrigues Borges, do Instituto de Psicologia Canina, e vamos falar de uma coisa hoje, que aproveitando aí que o nosso final de semana foi fantástico, né? Aqui em Uberlândia a gente teve o primeiro curso básico de comunicação intuitiva com a doutora Sheila Valigora. Cara, isso foi muito louco, muito legal, assim, surreal. Foram momentos de muita magia. E aproveitando essa deixa, né, a gente estava comentando também sobre, e finalizando aí, né, que já está chegando a hora da primeira semana de comunicação intuitiva, né, que chama Com Ânima 2019, que vai acontecer do dia 23 a 29 de setembro, totalmente online, gratuita. E a gente estava fechando esses detalhezinhos, né, a doutora Sheila está promovendo esse evento. E a gente falando, né, do quanto as pessoas ainda olham para a comunicação telepática como se fosse coisa de doido, né, como se fosse invenção, e é totalmente diferente, né, tanto é que o Com Ânima traz diversos profissionais que já trabalham com comunicação intuitiva e eles estão ali trazendo relatos de como eles utilizam isso no seu dia a dia, na tua profissão, na tua vida, né? Inclusive protetores de animais, olha que fantástico, né? Que já estão também muito focados em crescer, em expandir a consciência, cada um na sua área, utilizando a comunicação intuitiva ou telepática, né? E isso é tão comum e corriqueiro que, tipo, se você for buscar lá, né, no livro do Rupert Sheldrake, o nome do livro é Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. Lá ele vai falar detalhadamente sobre por que isso é um fenômeno. Não. A comunicação telepática é uma condição natural de todos os seres. Natural, todo mundo já nasce assim. Todos os outros seres, as células se comunicam assim, os animais se comunicam assim, e todo mundo. O ser humano se perdeu no caminho aí, porque ele é muito arrogante, ele acha que ele é o bambambam e ao mesmo tempo ele tem uma baixa autoestima, ele vai se desconectando, e acho que esse é o nosso processo como ser humano, né? Ir resgatando a nossa essência e evoluindo e fazendo, né, de forma diferente da que a gente já fez um dia e que a gente viu que não deu certo. Então agora é fazer diferente. Ok, pessoal? Então a gente estava falando sobre isso e tal, daí me veio um insight assim, cara, vamos falar um pouquinho do Instituto de Psicologia Canina? Porque, nossa, tanta gente, eu percebo que tanta gente, assim, fica meio sem entender como que a gente atua, né? Porque na área da educação canina não se fala muito sobre isso, né? Constelação já é uma coisa que já está mais em voga na área, mas mais na área veterinária. Acho que constelação como ferramenta da educação canina, né, acho que só eu que utilizo nesse momento. E isso já tem anos, né, que a gente começou um projeto piloto aí, já tem quase, já tem quase uns 8 anos por aí já, né, que a gente já está mexendo com isso. Então é muito legal, mas é muito novo para as pessoas. Comunicação telepática, então, nem se fala. Então eu vou contar um pouquinho de como que a gente trabalha, que ainda é algo obscuro, né, para algumas pessoas, principalmente da área. Até os clientes não esquentam muita cabeça não, porque é uma abordagem tão gostosa, tão inclusiva, tão amorosa, que todo mundo fica encantado, né? E ao mesmo tempo é uma abordagem que precisa de muita coragem, né? Porque a gente vai mergulhar profundamente nos nossos processos, o tutor vai ter que mergulhar, eu vou recomendar terapia e tal, mas vamos falar isso no decorrer aqui. Então, como que a gente atua? Como que isso começou? Bom, começou eu observando, como sempre, sou uma curiosa, uma observadora, estou sempre questionando, né? Sempre a rebelde, quero respostas e busco, mergulho, tanto comigo quanto com tudo ao meu redor. E aí eu fui percebendo, né, como as minhas desordens, qualquer tipo de desordem que eu tinha, se fosse uma doença física, fosse uma doença mental, por exemplo, né, que eu tenho depressão, né, eu tenho momentos que é onde eu estou depressiva, e
E aí vai e vem, né? Depressão é isso, vai, vem, vai, vem. Aí a hora que você tem crise, você surta, depois você fica melhor e tal. E eu observando esses processos, eu percebi assim que toda vez que eu oscilava, né, nesse movimento de desequilíbrio, um movimento não saudável, eu observava que os meus cães oscilavam junto. Os cães que estão sob minha tutela começavam também a apresentar desvios comportamentais, começavam a brigar com grande frequência, né, começavam a manifestar também doenças físicas, começavam a adoecer mesmo, né? E tudo junto, e não só isso, eu observava que tudo começava a ficar ruim. As coisas no trabalho começavam a ficar mal, as minhas relações pessoais, o meu carro começava a dar pau, as coisas da minha casa começavam a estragar. Eu fui observando tudo isso, né? Mas meu foco, a princípio, foram os animais. E à medida que eu ia ficando melhor, automaticamente tudo ia movimentando, tudo ia ficando melhor. Os cachorros que estavam com a doença, que estavam manifestando uma doença, de repente simplesmente não manifestavam mais. Simplesmente, tipo, tá lá, de repente no outro dia, não tem mais nada, acabou. E aí eu fui buscando informações, fui estudando, fui estudar física quântica, fui estudar constelação sistêmica, né? Fui estudando aí as coisas que eu curto e que tem a ver com isso, né? Com campos. E a gente chega onde está hoje. Então eu observei isso em mim e fui comprovando, né, que cada movimento que eu fazia afetava eles. E fui buscando respostas, isso é ressonância mórfica. E todos eles estão na minha energia, qualquer alteração que tem no meu campo, automaticamente tem no campo deles e vice-versa, tá? Qualquer alteração no campo deles também altera o meu campo. Simples assim. Eu percebi isso nitidamente porque eu trabalhei muitos anos com hospedagem. E cada cachorro que chegava aqui, ele causava um boom no meu campo. Puxa vida, que era assim, desorganizador, porque ele traz uma energia totalmente diferente da do grupo. E isso até virar uma adequação, sabe? Até a energia assentar. Caraca, era muito estressante mesmo, né? E por isso, depois de anos aí, né, quando eu percebi que era isso que estava me afetando também, eu decidi parar de trabalhar com hospedagem, porque ela traz para mim um nível de oscilação energética, né, que eu não dou conta de suportar. Porque eu trabalho de uma forma bem tranquilinha, assim, eu preciso do meu equilíbrio para poder atender bem, né? Fazer um excelente atendimento, eu preciso estar muito bem conectada. Não é fácil trabalhar nessa área, porque a gente tem que estar muito bem conectado. Eu tenho que ter uma boa alimentação, eu tenho que praticar atividade física, eu tenho que cuidar dos meus corpos. Todos os meus corpos, o corpo físico, o corpo mental, o corpo vital, o corpo emocional, entende? Eu preciso cuidar de todos eles e alinhar todos eles, porque senão não vai funcionar nada do que eu faço. Porque eu preciso trabalhar conectada para perceber aquilo que eu preciso perceber. A magia acontece aí, quando eu faço a minha parte e quando eu me disponibilizo, quando eu entrego, tá? Então, é complexo. Ao mesmo tempo é maravilhoso, né? Eu faria, se você falar assim, você quer nascer de novo, Rodem, o que você quer fazer da vida? Eu falei, cara, se eu puder, eu quero fazer a mesma coisa, porque isso é muito maluco, é muito legal, é muito divertido, é muito gratificante a gente trabalhar com o ser humano, né? Eu não trabalho com cães exatamente, eu uso o cão como uma ferramenta para acessar o tutor, né? E é óbvio que eu também estou trabalhando no animal, óbvio, né? E quando eu falo que eu não trabalho com cães, o serviço que eu faço, ele é sim, né, de educação canina. Só que o meu foco não é a educação canina. O meu foco é o tutor. É o tutor começar a identificar o que o cão está trazendo de informação. É ele fazer uma leitura do contexto. É ele olhar para aquele espelho que é o cachorro, que está refletindo ele mesmo. E falar assim, você gosta ou não gosta do que vê? Se você gosta, que maravilha. E se você não gosta, precisamos fazer algo a respeito. Não é? É simples, gente. É muito simples. Então, eu fui observando isso em mim e fui observando isso nas residências que eu atendia, né?
observando isso nas residências que eu atendia. E foi tudo fluindo, porque funciona muito bem. E aí eu pergunto, né, para quem ainda duvida e tal, eu pergunto assim, qual? Agora é uma pergunta bem focada para profissionais da área aí do adestramento, da educação. Qual profissional que não tem um cão seu, sob a sua tutela, com desvio comportamental? Qual? Desvio comportamental, às vezes simples, assim, tipo assim, ou algum desvio de comportamento, assim, que seja fácil, de um protocolo fácil de atendimento. Por exemplo, um xixi cocô fora do lugar. É uma coisa muito simples de trabalhar. E às vezes na própria residência do adestrador ele tem problemas com isso. E lá na residência do tutor ele faz isso rapidamente, né? Ou, por exemplo, treinos de autocontrole. Às vezes ele vai trabalhar a ansiedade num cachorro lá do tutor e na casa dele ele tem um cão extremamente ansioso que ele já fez todo o protocolo dele e não funcionou. Por que não funciona? Então, esse povo não poderia ter cachorro com desvio comportamental. Por quê, gente? Porque vai além do comportamental. A gente está falando de campo sutil. A gente está falando de coisas sistêmicas. A gente está falando do que o cachorro está captando aí do meio dele, trazendo de informação. E não vai resolver com um protocolo só de educação. Então, eu conheço muitos assim, profissionais da área que têm cães com desvio comportamental, né? E eu fui observando isso nos cães que estão sob minha tutela e fui buscando soluções. E hoje eu trabalho com um rol muito maior de possibilidades, né, de busca de solução para essas coisas. E é um mergulho assim fantástico, sabe? É muito legal mesmo. Então, é basicamente isso que eu faço. Uso o cão como uma ferramenta para acessar o tutor. Então, eu trabalho com pessoas através dos cães. E trabalhar com pessoas é o que eu mais gosto de fazer. Porque eu só posso dar qualidade de vida e bem-estar para o animal se eu acessar o tutor. O tutor que não tem na vida dele qualidade de vida e bem-estar, ele não vai proporcionar isso para o cão, porque ele não entende isso como algo importante. Como que eu quero falar para uma pessoa que o cachorro dela tem que ter qualidade de vida e bem-estar, se ela não utiliza nem isso para a vida dela? Isso não faz parte do entendimento dela. Então a gente vai começar a mostrar através do cão que isso é totalmente importante, que ela precisa ter qualidade de vida, que ela precisa ter tempo para ela, que ela precisa olhar para as questões, né? Que ela precisa buscar esse amor próprio e proporcionar para ela coisas maravilhosas. E se ela proporciona isso para ela, ela consegue proporcionar isso para todo mundo ao redor dela. Que foi o que eu percebi através dos animais. Quando eu mudo tudo ao meu redor automaticamente. Eu não preciso ir lá no cachorro fazer um trabalho exatamente com ele. Quando eu mudo o meu campo, tudo muda. Tudo muda, inclusive os animais. E eu tenho vários casos aqui em casa que o cachorro estava bichado, doente mesmo, fazendo tratamento e eu simplesmente mudo a minha postura, eu cesso o tratamento porque tudo ali mudou. Não tem mais problema. É simples, gente, é simples, né? A parte complicada é porque a gente tem que olhar para dentro, né? Como que eu vou olhar para dentro? Eu vou precisar de terapia, eu vou precisar mergulhar, eu vou precisar me silenciar, eu vou precisar meditar, eu vou precisar de fazer escolhas melhores e conscientes, né? De hábitos que eu tenho. Eu vou precisar colocar limite em pessoas, né? Ou eu vou colocar em mim. Eu vou ter que fazer um monte de coisas. Por isso, a maioria dos meus clientes, eu recomendo terapia, né? E recomendo para todo mundo, viu, gente? Para todo mundo. Ok? Vamos falar de uma coisinha também, um pouquinho, o pessoal também fica meio grilado com isso, que é o nome, né, da minha empresa, Instituto Psicologia Canina. E as pessoas falam, tu não pode usar o nome psicologia. Por que não? Por que não? Né? Psicologia é uma palavra como outra qualquer da língua portuguesa. Psicologia com P minúsculo. Psicologia significa, né, ela vem do grego, psique, que significa mente. Né? Ou no sentido mais lato sensu, que é o que me atende, significa alma.
Então, logia, estudo, psique, alma, o estudo da alma. Eu posso estudar a alma do chinelo, eu posso estudar a alma do, sei lá, do palito de dente, né? Alma, aquilo que está dentro, aquela essência, mesmo que você não acredite. Ah, eu não acredito em alma. Não tem que acreditar em nada, é só uma palavra com um significado. Alma significa a essência de algo. Algo que está dentro, sabe? Tipo uma magia, né? Então é isso. E aí eu olho com profundidade para essas coisas. Eu sou curiosa, questionadora, então eu mergulho e falo assim, cadê essa alma que eu quero ver? Eu vou lá dentro. Então eu fico estudando isso. Eu quero estudar a alma do cão, a alma do tutor, a minha. É só, olha que fofo. Eu acho muito bonito isso, né? E é uma palavra que pode sim ser utilizada. Agora, psicologia com P maiúsculo, aí ela se refere à cadeira de psicologia na universidade. Totalmente diferente, né? Se eu não pudesse usar a palavra psicologia fora do contexto acadêmico, ninguém utilizaria. Do mesmo jeito que a gente não poderia usar a palavra, então, biologia fora do contexto acadêmico, direito fora do contexto acadêmico. Mas não, a gente utiliza essas palavras. Nossa, eu tenho o direito de, sei lá, de arrotar. Né? É um direito meu, ué. Então eu não posso usar a palavra direito porque, nossa, só posso usar ela no contexto jurídico. Não, né? Vai depender. Então é uma questão de interpretação de texto, é uma questão de português, gente. Eu não preciso nem entrar com uma ação, né, contra o Instituto de Psicologia Canina para um juiz resolver isso, porque um mero professor de português já resolve. E eu vou explicar mais ainda, porque pega aí, desde quando eu comecei a trabalhar, que foi em 2010, nessa área, eu nunca me intitulei psicóloga. Porque eu não sou, nem quero, gente, não quero. Amo a psicologia, mas não é a minha praia. Não é a minha praia, eu tô pegando o sentido mais tranquilinho, que é esse estudo da alma. Eu acho mágico você ir na essência das coisas e observar essa magia acontecendo, né? Então, eu nunca me intitulei, eu sempre me intitulei, desde que eu comecei, adestradora, treinadora de cães, que eu gosto muito, educadora canina, houve um tempo comportamentalista canina, né? Tudo relacionado a isso, mas eu nunca me intitulei psicóloga, e nem vou. Porque se eu fizesse isso, se eu fosse formada em psicologia, eu assinaria psicóloga, né, Rodem Rodrigues Borges, psicóloga, seguido do meu número de registro no Conselho de Psicologia. Mas não tenho e está tudo certo, não é uma exigência, né, para a gente trabalhar, porque eu não sou psicóloga, eu não quero isso. E eu tenho o número de ordem, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o número que eu tenho. Porque foi minha formação, né, direito. Mas não tem o menor cabimento, né? Não faz o menor sentido. Mas só para vocês entenderem, então é só uma palavra. Eu não sou psicóloga, nunca me vendi assim, em nada de que vocês pegarem a meu respeito, nenhuma palestra que eu dei, nenhuma entrevista que eu dei, isso foi utilizado. Então, por isso que eu falo, não adianta nem entrar com uma ação, porque não tem contexto para isso. Né? Porque um simples professor de português vai olhar e falar, tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Então, não tem polêmica nesse nome. Não tem absolutamente nada. Ok, pessoal? Esse é o nosso trabalho. Se você curtiu, né? Bora experimentar? Bora expandir a consciência? Vamos começar a tratar a gente como a gente merece? E do momento que eu faço isso, tudo muda ao meu redor, inclusive os animais que estão sob minha tutela. Vamos experimentar? Tamo aí. Um grande beijo. Tchau, tchau.